Buenas noches. Ese es todo mi portugués. Esse é todo meu português. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente. El año pasado estuve con ustedes por la primera vez O ano passado eu estive com vocês pela primeira vez y me siento honrado y creo que es un privilegio poder estar aquí nuevamente. eu me sinto honrado e é um privilégio estar aqui com vocês novamente. Y no solamente yo, Não somente eu, sino que esta vez traje a toda mi familia. mas também dessa vez toda a minha família. Mi esposa Holly A minha esposa Holly y a mis hijos que están por ahí corriendo. e aos meus filhos que estão por aí correndo. Y me da gusto poder haber venido con mi familia E me dá muito prazer poder ter vindo com a minha família, porque el año pasado que vine, porque o ano passado que eu vim, el retiro me pareció un tiempo tan hermoso o retiro me pareceu um tempo tão bom, y tan familiar tão familiar. que estaba pensando el año pasado Eu estava pensando no ano passado y decía, tengo que venir con mi familia, que es que mis hijos se estarían divirtiendo aquí. e eu falei assim, eu tenho que ir com a minha família, meus filhos estariam se divertindo muito aqui. Y este año se cumplió eso. E esse ano isso se cumpriu. Así que es como un sueño realidad, Assim, então, é como um sonho que se tornou realidade. poder estar con ustedes. Poder estar com vocês. Como Kaká decía, Como o Kaká dizia, y le entendí un poquito, e eu entendi um pouquinho, es una bendición poder contar con su amistad, é uma bênção poder contar com a amizade de vocês, poder conocerlos a todos ustedes, poder conhecer a cada um de vocês, haberlos conocido, habiendo tomado un viaje a Lima hace unos años atrás. e poder conhecer, e ter conhecido vocês, vocês tendo feito uma viagem a Lima um tempo atrás, Y poder conversar sobre lo que significa, o parte de lo que significa nuestro movimiento de Calvary Chapel. e poder conversar o que significa ser parte do nosso movimento Calvary Chapel. Y quiero contarte esto porque lo que pasó con Kaká y lo que me pasó a mí, E eu queria poder contar isso daqui, o que aconteceu com o Kaká e aconteceu comigo, porque es parte del tema de este retiro en realidad. porque é parte do tema desse retiro, na verdade. Este libro que han recibido Esse livro que vocês receberam, en su idioma, en portugués, em português, né, que habla acerca de la esencia y la identidad que fala sobre a essência e a identidade, y de lo que significa ser parte de esta familia, do que significa ser parte dessa família, de esta pequeña tribu dentro del gran cuerpo de Cristo en el mundo. dessa pequena tribo dentro do grande corpo de Cristo no mundo. Y había un tiempo, E, tinha como decía Kaká también, houve um tempo, né, como também disse o Kaká, en donde yo estaba también pensando, bueno, no sé qué está pasando en nuestro movimiento, en el mundo, que eu também estava pensando, eu não sei o que está acontecendo assim no nosso movimento, no mundo. de repente va a ser mejor que andemos solos y que seamos nuestra propia iglesia independiente. De repente, talvez seja melhor que a gente ande sozinho e faça a nossa própria igreja independente. Podemos cambiar el nombre, A gente pode mudar o nome. pero a través de este tiempo, justo antes de la pandemia, Mas, ao longo desse tempo, né, logo antes da pandemia, tuve una serie de conversaciones con un pastor amigo mío eu tive algumas conversas com um pastor amigo meu, y un pastor que tiene muchos años sirviendo al Señor en el ministerio pastoral. um pastor que tem muitos anos servindo ao Senhor no ministério pastoral. Y le comenté esta crisis que tenía. Eu comentei com ele essa crise que eu estava tendo. Y él me explicó cuál era su entendimiento de la esencia y la identidad de nuestra familia de iglesias. E ele me explicou, no entendimento dele, qual era a essência... Perdão? Su idea, su visión Sim, a sua ideia, a sua visão de la esencia e identidad de da nuestra essência e familia. da identidade da nossa família. Y al escuchar sus palabras, E quando eu escutei as palavras dele, un nuevo fuego comenzó a crecer en mí. um fogo novo começou a crescer dentro de mim. Una pasión comenzó a volver a crecer en mí, una pasión que había perdido. Uma paixão começou a crescer, uma paixão que eu tinha perdido. Una pasión por
ver a nuestra familia de iglesias caminar juntos nuevamente. Uma paixão de ver a nossa família de igrejas caminhando juntas novamente. Obrigado. Y por poder, y para hacer esto, nosotros comenzamos a realizar una conferencia E para fazer isso, a gente começou a realizar uma conferência, que llamamos la conferencia Refresh. que chamamos a conferência Refresh. Y empezamos diciendo, bueno, Señor, no sé a quién vas a traer, E a gente começou dizendo, Senhor, a gente não sabe quem o Senhor vai trazer, pero queremos abrir este espacio para poder tener compañerismo con todos los pastores que quieren estar aquí. mas a gente quer abrir esse espaço para poder ter esse companheirismo com todos os pastores que querem estar aqui. Y así es como llegó Kaká y su equipo a Lima. E assim, Deus enviou o Kaká e a equipe da Calvary para Lima. Y se formó una genial amistad entre nosotros. E se formou uma amizade gigantesca entre nós. Y han regresado nuevamente otra vez a la conferencia en años posteriores. E nos anos seguintes eles voltaram novamente à conferência. Algunos de ustedes nos han visitado Alguns de vocês nos visitaram. y es genial poder verles aquí ahora. E é incrível poder ver vocês aqui agora. Y no estaría haciendo mi trabajo si no los invito a la próxima conferencia Refresh. E não estaria fazendo meu trabalho, né, se não convidar vocês para a próxima conferência do Refresh, En febrero. em fevereiro. Así que si quieren, bienvenidos. Assim, se vocês querem, sejam bem-vindos. Pero en esta sesión, antes de la comida, voy a hacerlo rápido, no se preocupen. Mas essa sessão, né, antes da comida, do jantar, eu vou fazer rápido, não se preocupem. Vamos a hablar acerca de lo que significa cultivar una cultura de gracia. A gente vai falar sobre o que significa cultivar uma cultura de graça. ¿Y por qué es eso importante cuando hablamos de la comunidad de la iglesia? E por que isso é importante quando a gente fala sobre a comunidade da igreja. Estaba conversando con mi esposa el día de ayer Ontem eu estava conversando com a minha esposa y estábamos hablando sobre el sistema que tienen algunos restaurantes aquí en Curitiba. Y no sé si en Brasil quizá. a gente estava falando do sistema que tem em alguns restaurantes aqui em Curitiba e talvez no Brasil, não sei. Y este sistema donde tú vas al restaurante y te sirves la comida E esse sistema self-service, né, que você serve a comida no restaurante, y te dan una tarjeta con un número e aí eles te dão esse cartão com número, y puedes tomar todo lo que quieras e aí você pode pegar tudo que você quiser, y comes y después vas y pagas con el número. aí você come e depois você vai e paga ali com o número do cartão. Me parece un sistema muy eficiente, Parece um sistema bastante eficiente, muy bonito. bem bonito. Y al principio fue un poco difícil para nosotros, E no começo foi um pouco difícil para nós, porque no sabíamos cómo funcionaba. porque a gente não sabia como funcionava, né? Entonces era como, voy, me siento, espero que alguien venga, E era assim, será que eu vou? Eu me sento, espero que alguém venha, van a tomar mi orden, vai pegar o meu pedido, o tengo que ir a preguntarle a alguien, ou será que eu tenho que ir perguntar para alguém? no sé qué hacer. Eu não sei o que fazer. Pero con el pasar de los minutos Mas com o passar dos minutos, pudimos ver a otras personas a gente pôde ver outras pessoas, lo que ellos estaban haciendo o que eles faziam. y nos dimos cuenta, tenemos que es como un buffet, ¿no? Ah, então a gente tem um buffet. Y entonces entendimos cómo funcionaba. E aí a gente entendeu como funcionava. Y poco a poco fuimos entendiendo exactamente lo que teníamos que hacer. E pouco a pouco, né, a gente foi entendendo aquilo que a gente tinha que fazer, Lo que era culturalmente apropiado. o que era culturalmente apropriado. Y estábamos pensando sobre eso, E eu estava pensando sobre isso, porque sin decirme nada, porque sin que ellos nos dijeran nada, sem que eles nos dissessem nada, este restaurante este restaurante cambió nuestro comportamiento. mudou o nosso comportamento. Nos guió a través de una forma que desconocíamos nosotros. Ele nos guiou através de uma forma que a gente desconhecia. Adaptamos nuestro comportamiento a las normas culturales
que habían sido creadas por una persona o un grupo de personas. A gente adaptou o nosso comportamento déficit de atenção é fogo nessas horas. A gente adaptou o nosso comportamento a uma série de normas que haviam sido criadas por uma pessoa. Y esto mismo sucede todo el tiempo. E isso mesmo acontece o tempo todo. En restaurantes, Em restaurantes, en comunidades, em comunidades. si tú vas de un país a otro, Se você vai de um país para outro, todo el tiempo sucede eso. todo o tempo isso acontece. Y también sucede en la iglesia. E também acontece na igreja. Hay ciertas normas culturales de lo que es apropiado y no lo es. Existem certas normas culturais do que aquilo que é apropriado e aquilo que não é. Y estas van cambiando y modificando nuestro comportamiento. E estas normas vão mudando e vão também mudando o nosso comportamento. Cuando hablamos de la cultura de una iglesia, E quando a gente fala da cultura de uma igreja, ¿de qué estamos hablando? do que a gente está falando? Bueno, si tomamos un paso atrás Se a gente dá um passo para trás y nos preguntamos sobre lo que es la cultura, e a gente pergunta então sobre o que é a cultura, hay de repente varias formas de describir lo que es la cultura. então aí de repente tem várias formas de a gente descrever o que é a cultura. Pero básicamente son una serie de valores intangibles Mas basicamente é uma série de valores intangíveis que adoptamos como un grupo, como una sociedad, que a gente adota como um grupo, como uma sociedade, que modifica la forma en cómo vemos el mundo y cómo actuamos en el mundo. e que modifica a forma como a gente vê o mundo e como a gente atua, a gente age no mundo. Y son valores intangibles, Então são valores intangíveis, intocáveis, pero que modifican nuestra forma de ser, mas que mudam, modificam a nossa forma de ser, nuestro sentido de pertenencia, o nosso senso de pertencimento, la forma en cómo vemos el mundo a nuestro alrededor e interactuamos con él. a forma como a gente vê um mundo ao nosso redor e a gente interage com ele. La cultura en Brasil es única y diferente a la cultura en español y en Chile y en otros países del mundo, ¿no? A cultura no Brasil é uma cultura diferente da cultura espanhola, no Chile e em outros países. Y entonces, cuando hablamos de la iglesia, Então, quando a gente fala da igreja, la cultura de una iglesia a cultura de uma igreja es un factor súper importante. é um fator extremamente super importante. La cultura de una iglesia no es menos importante que su doctrina. A cultura de uma igreja ela não é menos importante do que a sua doutrina. Porque alguien dijo una vez que la prueba de una iglesia que está centrada en el Evangelio Perdão? La prueba? Sim, alguém disse uma vez que a prova de uma igreja que está centrada no Evangelho es su teología en papel é a sua teologia no papel y su cultura en la práctica. e a sua cultura na prática. Y ambos de estas dos ortodoxias, E ambas dessas duas ortodoxias, ambas de estas dos cosas son igualmente importantes. ambas essas coisas são importantes. A veces pensamos que solo la doctrina es importante. Às vezes a gente pensa que apenas a doutrina é importante. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos estudar a Bíblia. Somos los que estudiamos el libro, la palabra de Dios. Somos os que estudam a Bíblia, a palavra de Deus. Somos teólogos. Somos teólogos. Estudiamos la Biblia en el contexto original. Estudamos a Bíblia no contexto original. Las palabras hebreas y griegas. As palavras em hebraico, no grego. Y nos encanta ser nerds de la Biblia. E a gente gosta de ser esses nerds da Bíblia. Yo soy uno de ellos. Eu sou um deles. Pero el pensar que nuestra teología y nuestra doctrina es lo único que importa, Mas quando a gente pensa que a nossa teologia, a nossa doutrina é a única coisa que importa, es fallar en entender el propósito de Dios para la iglesia. é falhar em estar entendendo o que é o propósito de Deus para a igreja. Nuestra cultura A nossa cultura es igualmente importante. é igualmente importante. Es más o menos así, Mais ou menos assim. que tanto lo que creemos
como la forma en cómo vivimos juntos tanto aquilo que a gente crê como a forma que a gente vive juntos, tiene el mismo lugar en el Evangelio. eles têm o mesmo lugar no Evangelho. Y Jesús nos hablaba de esto todo el tiempo. E Jesus falava para a gente isso o tempo inteiro. Peleó contra esto todo el tiempo Jesús. Ele lutou contra isso o tempo inteiro, o tempo todo. En los días de Jesús Nos dias de Jesus, habían ciertos grupos de personas haviam certos grupos de pessoas que se enfocaban en la doctrina que eles focavam na doutrina. y que contaban así número por número, letra por letra. E aí eles contavam assim números por números, letras por letras. Y Jesús a este grupo de personas muchas veces los criticó duramente. E Jesus muitas vezes criticou esse grupo de pessoas duramente. Vamos a decir, los escribas, los fariseos, Vamos chamar eles, né, os escribas, os fariseus, los doctores de la ley. os doutores da lei. Las palabras más fuertes de Jesús en los evangelios As palavras mais pesadas de Jesus no Evangelho fueron para este grupo de personas, foi para esse grupo de pessoas a quienes Jesús criticaba, a quem Jesus criticava, porque se habían enfocado en la letra de la ley porque eles focavam assim na letra da lei, o perdiendo de vista el corazón de la ley. ou perdendo assim da vista, né, o que é o coração da lei, a essência da lei. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿sabes? E isso também pode acontecer com a gente, sabe? Algo que tenemos que darnos cuenta es que cuando hablamos de la cultura de una iglesia, Então, uma coisa que a gente tem que se dar conta é que quando a gente fala da cultura de uma igreja, es que la cultura se crea. é que a cultura se cria. ¿Y se crea por defecto o por diseño? E ela se cria por defeito ou O diseño. por defeito ou desenho, design. En otras palabras, ¿va a suceder porque sí? Então, em outras palavras, vai acontecer porque sim, Porque nos afecta nuestras emociones, porque afeta as nossas emoções, nuestra crianza, nuestra forma de haber crecido, a nossa criação, a forma como nós crescemos, nuestra sociedad, a nossa sociedade, los valores que adopta nuestra sociedad. os valores que a nossa sociedade adota. En otras palabras, vamos a dejar que eso determine la forma en cómo nos relacionamos, Em outras palavras, a gente vai deixar que isso afete a forma como nós nos relacionamos. o podemos ser intencionales Ou a gente pode ser intencional para crear una cultura diferente, para criar uma cultura diferente, para crear la cultura que Dios desea ver, para criar essa cultura que Deus deseja ver. la cultura que refleja los valores del Evangelio de Jesús. A cultura que reflete os valores do Evangelho de Jesus. La iglesia no es solamente un grupo de personas que estudian la Biblia. A igreja não é somente um grupo de pessoas que estuda a Bíblia. Y Nick esta mañana hizo un gran trabajo explicándonos E Nick, essa semana, fez um grande trabalho nos explicándonos la importancia de estudiar el consejo de la palabra de Dios a importância de estudar o conselho da palavra de Deus. y el valor que tiene esto en formar nuestras iglesias. E o valor que isso tem em formar as nossas igrejas. Esto es algo que yo afirmo completamente. E isso é algo que eu também afirmo completamente. Sin embargo, eso nos debe llevar a aplicar eso a nuestra vida diaria. Contudo, isso daqui deve nos levar a aplicar isso na nossa vida diária. Nuestra doctrina diseña nuestra cultura. A nossa doutrina desenha a nossa cultura. En otras palabras, lo que valoramos determina lo que hacemos. Em outras palavras, aquilo que a gente valoriza determina aquilo que a gente faz. Entonces, por eso te digo, es tan importante nuestra cultura como iglesia. Por isso eu digo para vocês, é muito importante a nossa cultura como igreja. Que no solamente estudiemos la teología, la doctrina, Que não somente a gente estude a teologia, a doutrina, y que no dejemos que la cultura en la que vivimos e que a gente não deixe que a cultura na qual a gente vive
los valores de nuestra sociedad os valores da nossa sociedade o nuestras propias emociones ou as nossas próprias emoções sean lo único que determinan la forma en cómo nos relacionamos. sejam a única coisa que determina a forma como nós nos relacionamos. No, necesitamos permitir que la palabra de Dios nos forme como una comunidad. Não, a gente precisa permitir o quê? Que la palabra de Dios nos forme Sim, como que a una palavra de comunidad. Deus nos forme como comunidade. ¿Por qué? Por quê? Creo yo, porque la forma en cómo los creyentes se tratan unos a otros, Porque eu creio que a forma como os crentes se tratam, cómo sufrimos juntos, como a gente sofre juntos, cómo nos perdonamos cuando nos herimos, como a gente se perdoa quando a gente se fere uns aos cómo outros, confesamos nuestros pecados unos a otros, como confessamos os nossos pecados uns aos outros, todo eso es una proclamación del Evangelio. tudo isso é uma proclamação do Evangelho. El mundo observa no solamente lo que decimos sobre Jesús, O mundo não observa apenas aquilo que a gente diz sobre Jesus, sino cómo lo vivimos, mas também como a gente vive, cómo lo encarnamos. como a gente encarna isso. Quiero contarte otra historia. Eu quero contar uma história para vocês. Yo conocí al Señor también en mi adolescencia, Eu também conheci o Senhor na minha adolescência, cuando tenía 17 años. quando eu tinha 17. Y antes de eso, al frente de mi casa había una iglesia evangélica. E antes disso, em frente da minha casa, tinha uma igreja evangélica. Y no quiero decir qué iglesia era, Eu não quero dizer que igreja que ela é, porque voy a hablar un poquito mal. porque eu vou falar um pouquinho mal. Y yo no conocía al Señor, ¿no? E eu não conhecia o Senhor. Yo crecí en un hogar católico, Eu cresci num lar católico, creyendo en un Dios que estaba un Dios en el cielo, crendo num Deus que estava ali no céu, pero que creía yo que era imposible conocerlo mas eu cria que era impossível conhecer esse Deus. y no entendía todos estos rituales y estas tradiciones que me habían enseñado. E eu não entendia todos esses rituais e tradições que tinham me ensinado. Entonces, esta iglesia que estaba al frente de mi casa Então, essa igreja que estava na frente da minha casa era una iglesia que lo único que yo sabía era que tenía un pastor gritón. O único que eu sabia era que tinha um pastor que gritava muito. Era una iglesia que se reunía en una casa pequeña, Então, era uma igreja que se reunia numa casa pequena, en donde tranquilamente, si tú te sentabas en un extremo de la sala então se você sentava num extremo da sala y el pastor estaba en el otro extremo de la sala, e o pastor estava do lado oposto, no outro extremo da sala, podrías escucharlo con tranquilidad. então você podia escutar ele com tranquilidade. Pero esta iglesia tenía parlantes como estos, Mas essa igreja tinha essas caixas, como para una essa, sala así de pequeña. para uma salinha assim pequena. Y encima de eso, E além disso, el pastor gritaba o pastor gritava por el micrófono. pelo microfone. Y gritaba y gritaba y gritaba. Gritava, gritava, gritava. Entonces yo crecí con un trauma, Então eu cresci com esse trauma. que ese era una iglesia donde ibas para que te griten. Que essa era uma igreja que você ia para que gritassem com você. ¿Quieres que te griten un rato? Vamos a la iglesia. Você quer que grite com você um pouquinho? Vamos à igreja. Entonces, y escuchaba cosas raras también. E eu também escutava umas coisas estranhas. La gente entraba como en un trance As pessoas tinham como se fosse um transe. y hacía unos sonidos raros. E faziam sons estranhos, esquisitos. Entonces, toda la operación era rara, extraña para mí. Então toda a operação, tudo que acontecia assim era estranho, era diferente assim para mim. Y yo me acuerdo en esa época pensar y decir lo siguiente. E eu me lembro que nessa época eu pensei e disse assim, o seguinte: Yo decía, si eso es ser cristiano, se isso é ser cristão, yo jamás voy a ser cristiano. eu jamais vou ser cristão. No me vas a poder convencer. Não vão conseguir me convencer. Eso es lo que yo creía. Isso é o que eu cria. ¿Cómo son las ironías de la vida? Como são as ironias da vida. Que ahora soy pastor de una iglesia cristiana. E hoje eu sou pastor de uma igreja cristã. Pero este rechazo que me generó, Mas essa rejeição que me gerou, yo nunca escuché
lo que se decía en esa iglesia, la enseñanza. Eu nunca tinha ouvido os ensinamentos que tinham nessa igreja. Pero lo que escuchaba a lo lejos, Mas de longe eu escutava los gritos que se escuchaban a lo lejos, os gritos que se escutavam de longe, lo extraño de esa cultura de personas que se reunían en esa sala, o estranho, né, a estranheza dessa cultura, dessas pessoas que viviam nessa sala. era algo que me causaba un rechazo como un joven que no conocía a Dios. Era algo que causava uma rejeição em mim como um jovem que não conhecia a Deus. No tenías que decirme nada, Não tinham que me dizer nada, porque no ibas a encontrarme en esa sala. porque não ia me encontrar nessa sala. Y unos años después, E alguns anos depois, en el colegio tenía un amigo, no colégio, com um amigo, y este amigo era cristiano. e esse amigo era cristão, Era mi primer amigo cristiano. o meu primeiro amigo cristão, Y él tenía más o menos mi edad. e ele tinha mais ou menos a minha idade. Teníamos una banda juntos. A gente tinha uma banda juntos, Tocábamos en bares en Lima. tocando em bares em Lima, El rock de los 80s o rock dos anos 80 y los 90s. e os 90. Y este amigo, yo estaba muy curioso porque era el único amigo cristiano que yo tenía. E eu estava muito curioso porque esse era o único amigo cristão que eu tinha. Y entonces yo a mi amigo le hacía un montón de preguntas. Então, eu fazia ao meu amigo um montão de perguntas. Y ustedes creen esto y ustedes también tiemblan y ustedes... E vocês também creem nisso? Vocês também tremem? E vocês... también botan espuma por la boca, vocês também espumam pela boca? ruedan en el piso. Giram, rodam assim no chão? Y él me decía, no, yo nunca he visto eso. Ele diz, não, nunca vi isso. Y él no sabía cómo responder mis preguntas. E ele não sabia como responder as minhas perguntas. Así que no se le ocurrió mejor idea Assim que me ocorreu, então, uma melhor ideia. que invitarme a la iglesia. Ou melhor, ocorreu para ele uma melhor ideia, que foi me convidar à igreja. A lo que yo le dije, no. E eu disse, não No voy a ir a la iglesia. eu não vou à igreja. Pero él me invitó varias veces. Mas me convidava, e ele me convidou várias vezes. Pero como era mi amigo, Então, como ele era meu amigo, ya llegó un tiempo en donde se me acabaron las excusas. teve um tempo que chegou que acabou as desculpas. Ya no sabía cómo decirle que no. Eu já não sabia mais como dizer não. Así que un día le dije, ok, vamos. Então eu falei, ok, vamos. Y fuimos a una reunión de un grupo de jóvenes. E a gente foi numa reunião de um grupo de jovens. Y tú sabes, ya te puedes imaginar lo que yo estaba pensando que iba a encontrar ahí. E você sabe, né? Você já consegue imaginar aquilo que eu estava pensando que eu ia encontrar lá. Tú puedes imaginar cuáles fueron mis expectativas. Você pode imaginar quais eram as minhas Yo expectativas. fui así como, ¿no? Caminando sobre hielo, ¿no? Eu fui assim, né? Como caminhando sobre aquele gelo frágil. Pero cuando llegué y cuando entré a la iglesia, Então, quando eu entrei na igreja, que no era la iglesia que estaba al frente de mi casa, que não era essa igreja que estava na frente da minha casa, lo que encontré me sacudió como persona. o que eu encontrei, né? Me sacudiu, me deu um chacoalhão como pessoa. No esperaba encontrar lo que encontré. Eu não esperava encontrar aquilo que eu encontrei. Y lo que encontré fue a un grupo de personas E o que eu encontrei foi um grupo de pessoas que se reunían en un lugar, que eles que se reuniam em um lugar. sí, se sentaban, escuchaban un estudio, una enseñanza, una predicación, Sim, eles sentavam, escutavam um estudo, uma pregação. pero que antes de eso tenían un tiempo de alabanza, de música, Mas antes disso, eles tinham um tempo de louvor, de música. música que me parecía buena, Uma música que, para mim, era legal, parecia boa. con músicos que parecía que sabían lo que estaban haciendo Com músicos que pareciam que sabiam aquilo que eles estavam fazendo. y que sonaban bien. E que soavam bem, né? Y por la primera vez ya no estaba pensando que le falló este acorde, que está desafinado, que el sonido está mal. Pela primeira vez eu não pela primeira vez pensava que Já não pensava isso. E pela primeira vez já não pensavam que faziam isso, que esse acorde estava mal, que eles não soavam bem. Acuérdate que también soy músico. Lembrem, né, que eu também sou músico. Y eso es algo bonito, E isso é algo bonito, pero a veces es también una maldición. mas também é uma maldição.
Entonces fue la primera vez que yo dejé de pensar en todos estos detalles Então foi a primeira vez que eu parei de pensar nesses detalhes, em todos esses detalhes. y comencé a pensar en lo que estaban cantando. E eu comecei a pensar naquilo que eles estavam cantando. Y dije, wow, Eu disse, uau, yo creo que más o menos creo eso también. eu acredito que eu também creio nisso. Y después del culto, del servicio, E depois do culto, las personas estaban ahí pasando tiempo juntas. as pessoas estavam ali passando um tempo juntas. Y yo estaba en una esquina, ¿no? E eu estava ali no cantinho. Yo me sentía un bicho raro, ¿no? Eu me senti um bicho estranho ali. Y de pronto se me acerca una persona E de repente se aproximou uma pessoa de mim con un plato, con una hamburguesa. com um prato, um hambúrguer, Y me la da. e me deu. Me dice, toma, ¿quieres? E ele disse, toma, você Y quer? yo miré a la persona y dije, ¿cuánto me vas a cobrar? Eu olhei para a pessoa, quanto que você vai me cobrar? No, es gratis, me dijo, toma. Grátis, tome. Y dije, ¿en qué lugar dan comida gratis? Que lugar dá uma comida grátis. Eu disse. Me pareció de lo más extraño ese día. E esse dia me pareceu muito estranho. Me pareció tan o más extraño que la iglesia que estaba al frente de mi casa. Me pareceu tanto ou até mais estranha do que a igreja que estava na frente da minha casa. Pero extraño en otro sentido. Mas estranha de uma forma diferente, em outro sentido. Porque lo que encontré en ese lugar, Porque o que eu achei neste lugar, ahora lo sé, agora eu sei. en ese momento no lo sabía. Mas nesse momento eu não sabia. Encontré a un grupo de personas que estaban viviendo los valores de Jesús. Eu encontrei um grupo de pessoas que estavam vivendo os valores de Jesus. Personas que estaban siendo formadas como una comunidad de fe por los valores del Evangelio. Pessoas que estavam sendo formadas como uma comunidade de fé pelos valores do Evangelho. Esas personas se interesaron en mí Essas pessoas se interessaram em mim desde el primer día. desde o primeiro dia. Me preguntaron mi nombre, Elas perguntaram meu nome, querían saber mi historia, queriam saber a minha história, por qué había llegado ahí. por que eu tinha chegado ali. Y no hubo ninguna presión. E não tinha nenhuma pressão. No me dijeron, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer el otro. Não me disseram, você não tem que fazer isso, você tem que fazer essa outra coisa. Solamente me recibieron con una sonrisa y con una hamburguesa. Somente me receberam com um sorriso e um hambúrguer. Y yo salí de esa reunión Eu saí dessa reunião totalmente desorientado. totalmente desorientado. No sabía lo que había pasado. Eu não sabia o que tinha acontecido. Estaba caminando, yendo a mi casa, Eu estava caminhando, indo para casa, pensando qué acabo de vivir. pensando, o que eu acabo de viver? Y me pareció tan extraño y tan curioso E me pareceu tão estranho e curioso que dije, de repente voy a regresar. que eu falei, acho que eu vou voltar. Y regresé. E eu voltei. Una segunda vez, Por uma segunda vez, una tercera vez. terceira, Y nunca más salí. e nunca mais saí. Esa iglesia es la iglesia que hoy día yo pastoreo. Essa igreja é a igreja que hoje eu pastoreio, Calvary Lima. Calvary Lima. Y si tú me pides que yo te cuente qué se enseñó ese día, E se você me perguntar, me pedir que eu te conte o que foi ensinado nesse dia, ¿cuál fue el contenido de la predicación? qual era o conteúdo da pregação, ¿Cuáles fueron los 3 puntos del sermón del pastor ese día? qual foram os 3 pontos do sermão do pastor nesse dia, La aplicación, a aplicação, el método inductivo, o método indutivo, ¿no? El contenido del sermón. o conteúdo do sermão, Yo te tendría que decir, francamente, no me acuerdo. eu teria que dizer francamente, eu não lembro. No sé qué dijo. Eu não sei o que foi dito. Y creo que nunca me voy a acordar. E eu creio que nunca vou poder lembrar. Pero de lo que sí me acuerdo Mas o que sim eu me lembro fue cómo me trataron. foi como me trataram. Y alguien dijo una vez que a la gente no le va a importar lo que tú sabes Alguém me disse uma vez que as pessoas não vão se importar com aquilo que você sabe hasta que la gente no sepa cuánto le importas. até que as pessoas saibam o quanto você importa para elas. Y creo que esa es parte de la esencia de nuestro movimiento. E eu creio que isso é parte da essência do nosso movimento. Bueno, tengo que leerte un versículo de la Biblia, ¿no? Bom, eu tenho que ler um versículo da Bíblia. Y es Romanos capítulo 15. Em Romanos capítulo 15, En Romanos capítulo 15, versos 4 y 7 dice esto. versículos 4 a 7 diz assim:
Solo el 4. Ok, só o 4. 15, 15:4. 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Entonces, en este versículo, Romanos 15:4, Então, nesse versículo, Romanos 15:4, habla acerca de la enseñanza. fala sobre o ensino. Cómo las escrituras nos sirven, Como as Escrituras nos servem que nos dan esperanza, e nos dão esperança, que nos dan ánimo, que nos dão ânimo, mientras esperamos las promesas de Dios. enquanto a gente espera a promessa de Deus. En otras palabras, Pablo está afirmando el valor de la enseñanza de la Biblia. Em outras palavras, Paulo está afirmando o valor sobre o ensino da palavra da Bíblia. Pero más abajo, en el versículo 7, Mas um pouquinho mais para baixo, no versículo 7, a la luz de la enseñanza, na luz do ensino, dice lo siguiente, en el verso 7. ele diz assim, versículo 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ahora en el verso 7 dice algo diferente. E no verso 7 diz algo diferente. Dice, por lo tanto, Diz, portanto, acéptense unos a otros, aceitem-se uns aos outros. así como Cristo los aceptó a ustedes. Assim como Cristo os aceitou. Y cuando dice aquí acéptense, E quando ele diz aqui aceitem-se, la palabra original es dense la bienvenida. a palavra original é deem entre vocês as boas-vindas. Es como cuando saludas a una persona, É como quando você saúda uma outra pessoa. cuando viene alguien nuevo por las puertas Quando vem alguém novo pelas portas. y le das la bienvenida. E você dá as boas-vindas. Dense la bienvenida, dice, unos a otros, Então, deem as boas-vindas uns aos outros. como Cristo les dio la bienvenida a ustedes. Como Cristo deu as boas-vindas a vocês. Y eso es como una bomba nuclear Isso é como uma bomba nuclear que explota dentro del corazón de las personas. que explode dentro dos corações das pessoas. Es como un vaso de agua fría É como um copo de água fria que mi querido Giovanni me trajo que o meu querido Giovanni me trouxe para esta alma sedienta. Para esta alma sedenta. Sedienta de amor, Sedenta de amor, sedienta de pertenencia, sedenta de pertencimento, sedienta de conocer y ser conocido. sedenta de conhecer e ser conhecido. Y todos nosotros hemos sido y hasta cierto punto seguimos siendo esas personas. E todos nós fomos e em certo ponto continuamos sendo essas pessoas. Recíbanse Recebam-se unos a otros, uns aos outros, como Cristo lo hizo contigo. como Cristo fez com vocês. Ahora la gran pregunta es ¿cómo lo hizo Cristo con nosotros? Então, agora perguntar, mas como Cristo fez com a gente? Yo sé que hay muchas más, pero tengo cinco cosas. Eu sei que tem muitas mais, mas eu tenho aqui 5 coisas. 5 formas como Cristo nos recibió a nosotros. 5 formas como Cristo nos recebeu a nós. Número 1, nos preparó un lugar. Número 1, ele nos preparou um lugar. ¿Nos preparó un lugar? Nos preparou um lugar. Hizo un lugar para que tú estés. Perdão. Hizo un lugar para Ele que tú fez, estés. ele fez um lugar para vocês. Creó un espacio para nosotros. Criou um espaço para nós. Número 2, nos invitó. Número 2, ele nos convidou. Yo podría decir, sí, yo fui a la iglesia, Eu poderia dizer, sim, eu fui à igreja, pero no estaría siendo justo mas não estaria sendo justo con la realidad. com a realidade. Porque la realidad es que Dios me invitó a mí. Porque a realidade é que Deus me convidou. Dios me llamó Deus foi quem me chamou, de muchas maneras. de muitas maneiras. Y lo hizo contigo también. E ele fez também com você. Entonces, 2, nos invitó. Então Deus nos convidou. Número 3, Número 3, nos sirvió. ele nos serviu. Jesús hizo eso con sus discípulos, ¿no? Jesus fez isso com seus discípulos, não? Esa última cena, Na última ceia, Jesús se quita la túnica, se pone un trapo Jesus tira a túnica, coloca trapos, y se pone a lavar los Coloca un pies de trapo. sus discípulos. e aí ele coloca um trapo, né, um pano na sua cintura, e aí ele coloca a lavar os pés dos discípulos. La tarea de un esclavo. A tarefa de um escravo. Jesús la hizo. Jesus fez. Nos sirvió. Ele nos serviu.
Número 4, se sacrificó por nosotros. Número 4, se sacrificou por nós. Fue a la cruz por nosotros. Ele foi na cruz por nós. No solamente hizo actos de servicio hacia nosotros, Ele não somente fez atos de serviço para nós, sino que se sacrificó a sí mismo por nosotros. mas que também ele se sacrificou a si mesmo por nós. Y número 5, E número 5, nos perdonó y nos cubrió con su amor. ele nos perdoou e nos cobriu com o seu amor. Te lo repito. Nos preparó un lugar, Eu repito, ele nos preparou um lugar, nos invitó, nos convidou, nos sirvió. nos serviu. Eso es para ver si están despiertos todavía. Lo siento. No es mi culpa, pero lo siento. Nos Nos sirvió. Por causa dele. Nos serviu. Se sacrificó por nosotros, Se sacrificou por nós. nos perdonó y nos cubrió con su amor. Nos perdoou e nos cobriu com seu amor. Cuando hablamos de la cultura de nuestra iglesia, Quando a gente fala da cultura da igreja, nos debemos preguntar, ¿estamos haciendo eso? a gente deve se perguntar, a gente está fazendo isso? ¿Estamos recibiendo a otros como Cristo nos recibió a nosotros? A gente está recebendo os outros como Cristo nos recebeu? Sí, estamos estudiando la palabra de Dios, Sim, a gente está estudando a palavra de Deus. pero estamos dejando que eso nos forme como una comunidad. Mas a gente está deixando que isso nos forme como uma comunidade? Me gusta como lo dijo un pastor que se llama Ray Ortlund. Eu gosto de como disse um pastor, Ray Ortlund. Ortlund. Él dijo que para poder tener una iglesia que refleje la cultura del Evangelio, Ele disse, para poder ter uma igreja que reflete a cultura do Evangelho, necesitas tres cosas. a gente precisa de 3 coisas. Necesitas el Evangelio, Precisa do Evangelho, necesitas seguridad precisa segurança y necesitas tiempo. e precisa de tempo. Y me encanta esta pequeña fórmula, E me encanta essa pequena fórmula, porque predicamos el Evangelio, porque a gente prega o Evangelho, pero también las personas necesitan seguridad, que este es un espacio, un lugar seguro. mas também as pessoas precisam de segurança, de um lugar seguro. Yo con dificultad voy a abrir mi corazón a un grupo de personas que solamente me van a juzgar. Eu, com dificuldade, vou abrir meu coração a um grupo de pessoas que somente vão me julgar. Con dificultad voy a dejarte ver quién verdaderamente soy, Com dificuldade, eu vou deixar você ver quem eu sou de verdade. si lo que verdaderamente soy solo te escandaliza. Se o que eu realmente sou só escandaliza você. La iglesia necesita ser un espacio seguro para que las personas se quiten las máscaras A igreja precisa ser um lugar seguro para que as pessoas tirem as máscaras y se muestren como verdaderamente son. e elas mostrem como elas são de verdade. Porque es en esa vulnerabilidad y esa autenticidad Porque essa vulnerabilidade e autenticidade que el Espíritu del Señor trabaja en el corazón de esas personas. que o Espírito do Senhor trabalha no coração dessas pessoas. Y lo tercero es tiempo. E o terceiro é tempo. Tiempo. Tempo. El fruto toma tiempo. O fruto leva tempo. No sucede de hoy para mañana. Não é de hoje para amanhã. Y a veces somos muy impacientes. E às vezes tem que ser muito paciente. Somos impacientes con nosotros Às mismos vezes a gente é muito impaciente. y somos impacientes con los demás. Somos impacientes com a gente mesmo e impacientes com os outros. Pero necesitamos tiempo. Mas a gente precisa de tempo. Y yo estoy muy agradecido que a mí me dieron tiempo. E eu sou muito agradecido porque para mim me deram tempo. Aunque relativamente corto el tiempo. Ainda que foi um tempinho relativamente curto. Y me convertí en pastor a los 22 años. Eu me tornei pastor aos 22? Sí. Aos 22 anos. Entonces, pero seguimos en este espacio donde tenemos ese tiempo para caminar con el Señor. Então a gente segue nesse espaço onde a gente precisa desse tempo para caminhar com o Senhor, Sim. para caminhar com o Senhor. Y es ese espacio donde tienes mucho evangelio, E é esse espaço onde tem muito, Sim. Esse espaço onde tem muito evangelho, donde tienes mucha seguridad onde tem muita segurança, y tienes mucho tiempo. onde tem muito tempo.
Es ahí donde esta cultura es reflejada, el Evangelio entre nosotros. É aí onde essa cultura é refletida, o evangelho entre nós. Lo que permite que esos lugares de nuestra más profunda vergüenza O que permite que esses lugares da nossa mais profunda vergonha se conviertan en los mismos lugares donde el Señor nos ama con más ternura. se convertam nos mesmos lugares onde o Senhor nos ama com mais ternura. Entonces, para concluir, Então, para concluir, ¿cómo cultivamos una cultura de gracia en nuestra iglesia? como a gente cultiva uma cultura de graça na nossa igreja? Número uno, Número 1, 3 cosas nada más. 3 coisas, nada Número mais. uno, la recibimos. Número 1, a recebemos. Número 2, la proclamamos. Número 2, a proclamamos. Y número 3, la protegemos. Número 3, a protegemos. La recibimos. A recebemos. Es difícil dar lo que no tienes. É difícil você dar aquilo que você não tem. Si no lo has recibido, no lo vas a poder dar. Se vocês não receberam, vocês não vão poder dar. Entonces la pregunta es, ¿has recibido la gracia de Dios? Então a pergunta é: você recebeu a graça de Deus? ¿Te das cuenta lo amado o amada que eres por el Señor? Você se dá conta do amado ou amada que você é por Deus? ¿Cuánto Jesús nos amó para ser llamados sus hijos? O quanto Jesus nos amou para fazer amados os seus filhos? ¿Cómo nos aceptó? Como Ele nos aceitou? Recibe la gracia de Dios. Receba a graça de Deus. Dijimos número 2, la proclamamos. Como? La proclamamos. Antes. Oh, ¿qué dije? No sé. Então a proclamamos. Ni yo sé qué dije, no sé. Número 1, la recibimos. Número 1, a gente a recebe. Número 2, la proclamamos. Número 2, a proclamamos. Lo hablamos. Falamos. Y número 3, la protegemos. E número 3, protegemos. La protegemos. A protegemos. Proteger la gracia de Dios en nuestra comunidad Proteger a graça de Deus na nossa comunidade, a veces significa tener las conversaciones difíciles. às vezes significa ter conversas difíceis. Vamos a orar ya que ya llegaron nuestros amigos y nuestros hijos. Vamos orar que chegaram já os nossos amigos.